Cristo diante de pessoas comuns. Perceba que não tem lógica isso. Fica-se a pergunta, por que é que Pedro nega Jesus, uma vez que ele teve coragem de enfrentar pessoas piores do que daquele povo, que eram os próprios soldados romanos que estavam perseguindo a Cristo. Gente, presta atenção numa coisa. O que eu quero pregar aqui é sobre o processo de conversão. É sobre isso que eu quero pregar. O processo de conversão de uma pessoa, que por sinal ela leva tempo. Nós temos aqui uma escassez no que tange conhecimento. Nós temos uma escassez nessa questão. Por quê? Porque nós temos a mania muitas das vezes de querer apontar ou julgar alguém por conta de situações que ela vive estando na igreja. Pastor, não estou entendendo nada, vou explicar. Calma. O que acontece aqui é um processo de conversão que estava acontecendo na vida de Pedro. Pedro, o que aconteceu com Pedro? Pedro estava num processo de conversão. Gente, aprenda uma coisa. Processo de conversão, as pessoas elas oscilam. As pessoas, ao mesmo tempo que ela está orando, jejuando nas madrugadas, no outro dia ela cai na pornografia, ela cai no sexo ilícito, ela cai no adultério, porque é processo de conversão. Para quem é carnal, religioso, para quem não é compreensivo, vai dizer que é falta de caráter, vai dizer que é sem vergonhice, porque é muito fácil julgar as pessoas, mas essa pessoa ela está no processo de conversão. Pedro, ao mesmo tempo que ele cuidou de Jesus e arrancou a orelha de um soldado, ao mesmo tempo também ele negou a Cristo. Por quê? Porque ele estava num processo de conversão. Alguém se pergunta, por que Jesus Cristo não abriu mão de Pedro? Sabe por que Jesus não abriu mão de Pedro? Porque Pedro estava no processo de conversão. Escuta, eu tenho que apontar as pessoas? Não, eu tenho que compreender que ela está passando um período de conversão. Aonde esse período eu não sei se é 10 anos, eu não sei se é 20, eu não sei se é 3 anos, porque Pedro já fazia 3 anos andando com Jesus, vendo milagre e ainda faz um negócio daquele. Por quê? Processo de conversão. Nós precisamos parar de ser carnais. Nós precisamos parar de ser pessoas que vivem apontando, julgando as pessoas. Você não sabe o processo de conversão dela. Maria Madalena conheceu Jesus, se converteu rapidinho, mas Pedro levou 3 anos. Presta atenção, tudo tem seu tempo. Não cabe a mim e nem a você a julgar ninguém. Você precisa aprender a esperar o processo de conversão das pessoas. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Jesus escolheu a Pedro há 3 anos atrás, quando dá-se início ao ministério, Jesus já sabia que Pedro negaria. Todavia também Jesus sabia que Pedro o defenderia. Jesus sabia que Pedro andava com arma na cintura, mas mesmo assim nunca abriu mão de Pedro, nunca deixou de pregar a verdade. Falou para Pedro, para trás de mim Satanás. Falou para Pedro, você acha que minha palavra é muito pesada? Vai com eles também. Falou para Pedro muitas coisas que Pedro não se agradou. Olhou para Pedro e disse, Pedro, quem vive pela espada também vai morrer. Sempre exortando a Pedro, mas nunca abriu mão de Pedro. Sabe por quê? Mesmo sabendo que Pedro um dia negaria, entendeu que ele estava no processo de conversão. Escuta, gente, aprenda isso. Para de julgar as pessoas e entenda o processo de conversão dela, porque você também comete erros, você também oscila. Sabe por quê? Porque nós, enquanto estivermos nessa terra, estaremos no processo de conversão. A perfeição da conversão, ou o ápice da mesma, vai ser somente no céu. Aleluia, aleluia. Para você que acompanha, aprenda isso, pelo amor de Deus. Para você que está entrando na nossa outra live, travou, nós abrimos uma novamente aí. Escuta, gente, tem pessoas que estão me acompanhando agora, que estão me ouvindo, que elas se desviaram do evangelho. Sabe por quê? Porque pessoas ficaram acusando ela, porque ela cometeu uma besteira, porque ela caiu. Um dia ela orava, um dia ela louvava, um dia ela pregava, daqui a pouco ela caiu. Ela caiu porque o fato de ela estar pregando não significa que ela está no processo de conversão. Eu sou pastor e estou no processo de conversão. Gente, aprenda uma coisa aqui. Por que Jesus não abriu mão de mim, mesmo sabendo das minhas fraquezas? Por que Jesus não abriu mão de Pedro, mesmo sabendo das suas fraquezas? Por que Deus não abriu mão de você, mesmo sabendo das suas fraquezas? Porque Ele entende que você está no processo de conversão. Pastor, tem gente me julgando. Deixa julgar. Romanos vai dizer que quem justifica eu e você é Deus. Aleluia, glória a Deus. Julgar é gostoso, né? Mas olha para o teu primeiro. Por isso que Jesus falou em Mateus 7, cuidado, não julgai para que não sejam julgados, porque o mesmo erro, é isso que ele está dizendo, o mesmo erro que você está cometendo, ou que ele está cometendo, você não percebe, você comete só erros diferentes, mas para mim é a mesma coisa.
Então você não deve julgar, é o processo de conversão das pessoas. Eu estou falando de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas Jesus já sabia disso há 3 anos atrás, mas mesmo assim escolheu Pedro. Ou seja, quando Jesus te escolheu, ele já sabia que tu ia cair no adultério, ele já sabia que você ia cair na pornografia, ele já sabia que você ia cair talvez na masturbação, ele já sabia que você ia cair na mentira, na roubalheira, no homicídio, ele já sabia, mas mesmo assim ele te escolhe. Meu irmão, presta atenção, fariseu e religioso vai escandalizar o que eu vou dizer aqui, mas eu não estou nem aí, presta atenção, Jesus não está nem aí com fariseu e nem religioso. Ah, pastor, mas ele pecou, isso aí é ser vergonhice. Que ser vergonhice, meu irmão? Ele está no processo de conversão. Jesus escolheu, está escolhido, e ele não erra nas suas escolhas.